Estadão Notícias. As recentes e virulentas declarações de Jair Bolsonaro, colocando em dúvida crimes que ocorreram na época do regime militar, deram mais elementos para se questionar a real capacidade do presidente de ocupar o cargo de líder da nação. Ao apresentar uma versão sem fundamento sobre a morte do pai do presidente da OAB, Bolsonaro causou revolta e espanto nos mais diversos setores da sociedade, a ponto da tese de um impeachment ganhar força entre atores políticos e jurídicos. Afinal, quais podem ser as consequências para o presidente em face dessas declarações? A governabilidade está em risco? O Congresso Nacional pode reagir severamente no retorno do recesso? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje analisa o caso ouvindo a opinião da colunista do Estadão, Vera Magalhães, do cientista político Rafael Cortes e do professor de Direito Constitucional da FGV, Rubens Gleiser. O programa ainda traz depoimentos de quem carrega consigo as marcas da ditadura, como do escritor Marcelo Rubens Paiva. Estadão Notícias. A XP Investimentos foi eleita a melhor assessoria de investimentos pelos paulistanos na pesquisa Datafolha. A assessoria está na essência e no DNA da XP, e esse importante reconhecimento reflete o compromisso em fazer os brasileiros investirem melhor por meio de uma assessoria especializada e transparente, que busca sempre os melhores investimentos de acordo com o perfil de cada cliente. Acesse xpi.com.br. XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Desde sua vida parlamentar, passando pelo período como candidato à presidência, Jair Bolsonaro sempre buscou suavizar o papel opressivo da ditadura militar no Brasil, bem como os crimes cometidos pelo regime. Era algo notório, tal como neste voto que ouvimos pelo impeachment de Dilma Rousseff. Ainda que tivesse cometido algumas atrocidades retóricas já como presidente, ele ainda não tinha extrapolado o tom neste tema. Não durou muito. Incomodado com o trabalho da OAB por causa de Adélio Bispo, que o esfaqueou durante a campanha, o presidente afirmou saber o que ocorreu com o pai do atual presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, desaparecido na época do regime militar. Porque a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados. Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões, né, naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay? Veio desaparecer no Rio de Janeiro. Mais tarde, após a repercussão negativa, o presidente disse que Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira foi morto pelo Grupo Ação Popular do Rio de Janeiro e não pelos militares. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro ficaram estupefatos, né? Como é que pode esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época sobre esse episódio, porque qual é a tendência? Se eles sabem, nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso que aconteceu, não foram os militares que mataram não, tá? É muito fácil culpar os militares por tudo que acontece. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, filho de Fernando, afirma que vai ao Supremo Tribunal Federal contra as declarações do presidente. Eu me preocupo, quero saber do presidente o que efetivamente ele sabe, se ele soube nos porões da ditadura, o que é muito grave, porque ele diz que soube à época, quando era militar, então ele reconhece relação com os porões da ditadura, e eu vou ao Supremo Tribunal Federal interpelar o presidente para que ele esclareça isso. E nós estranhamos que o presidente dedique seu dia
a falar do passado, a atacar a memória dos mortos e a causar mais ódio numa sociedade que já tem muito ódio e já está muito dividida. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, Fernando sumiu em 1974 e foi preso e morto por agentes do Estado brasileiro, como explica Eugênia Gonzaga, que é presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Declaração oficial pela comissão, que tem o dever de fazer isso, de que a morte deu por causa violenta e perseguição estatal. Esse reconhecimento estatal dentro de um assento de óbito, né, de uma as famílias agora estão recebendo certidões de óbito com isso escrito. Nós já tivemos entregas em dezembro do ano passado, mais desse ano, e já estava previsto esse terceiro lote de entregas que vai ser em Recife, 26 de agosto. Já estava marcado desde maio. E por isso que nós emitimos, dentro do procedimento, a do Fernando acabou sendo emitida a semana passada. Foi uma coincidência. A comissão especial atesta, declara que foi morte violenta causada por perseguição do Estado, em contraponto ao que ele tinha dito, que ele foi morto por agentes da AP, né? O escritor e colunista do Estadão, Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado Rubens Paiva, que também desapareceu no regime militar, lembra que Jair Bolsonaro já usou do mesmo argumento para justificar a morte de seu pai. Minha família, a família Rubens Paiva, estava associada a ele por uma coincidência infeliz. Ele passou a infância, a adolescência na cidade que meu avô tinha uma fazenda, do lado paulista. Ele estudou na escola Jaime Almeida Paiva, que é o nome do meu avô, e ele tem uma obsessão pela minha família, pelo caso do meu pai. Eu não sabia disso, e quando eu dei um Google, vi que ele fazia discursos desde o seu primeiro mandato, informando que meu pai tinha sido morto pelos terroristas da VPR porque ele teria entregado o Lamarca quando o Lamarca estava na clandestinidade quando meu pai estava sendo torturado. Então, de vingança, a VPR teria matado meu pai. Foi a primeira vez que eu tinha visto ou escutado uma versão tão absurda, até porque os próprios torturadores do meu pai diziam como ocorreu a morte dele, dentro do DOI-CODE. Repete Bolsonaro o mesmo argumento, agora citando o pai do presidente da OAB, informando que ele foi vítima da própria esquerda. É uma forma cruel de você punir a história dessas duas personagens, a família, vitimizar as Forças Armadas, como se elas não tivessem culpa do desaparecimento, tortura ou assassinato dos dois pais, né? E culpar a esquerda, mais uma vez culpar a esquerda por tudo de ruim que acontece no Brasil. Não dá, né? Quer dizer, se fosse um irresponsável, militante, ativista da extrema-direita, psicopata, que fizesse esse tipo de discurso, até você atura. Agora é o presidente da República da oitava economia do mundo. É insuportável continuar convivendo com esse tipo de argumentação e de loucuras que são ditas diariamente para, sei lá, explicar aquilo que não tem explicação. A presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos da Ditadura, Eugênia Gonzaga, lembra que em 1995 uma lei passou a reconhecer os mortos pelo regime e que foi encabeçada por Eunice Paiva, esposa de Rubens e mãe de Marcelo. A pessoa mais emblemática nessa luta aí era a Eunice Paiva, né? Muitas mães, como a mãe do próprio Fernando Santa Cruz, mas ela ficou muito conhecida. E o que aconteceu com essas pessoas? Os membros, os maridos, os pais simplesmente desapareceram e eles não tinham nenhum documento para vender um imóvel que tivesse em nome deles, para resolver, pelo menos juridicamente, a sua vida, né? Então, essa lei surgiu em 95 e fez esse primeiro reconhecimento oficial das mortes.
E aí tem até fotos da Eunice Paiva com o atestado de óbito na mão, que finalmente conseguiu ter a certidão de óbito. E o nome do Fernando já está lá nessa primeira lista, assim como, por exemplo, o nome do Rubens Paiva. E aí essa lei abre a possibilidade de outros reconhecimentos. Mesmo com a repercussão negativa, Bolsonaro não se intimidou e disse que o trabalho da Comissão da Verdade, que apurou crimes cometidos na ditadura militar, é balela. Você acredita em Comissão da Verdade? Qual foi a composição da Comissão da Verdade? Foram 7 pessoas indicadas por quem? Mas um documento, Dilma. documento do ICOD diz que ele estava no... Não vou discutir esse assunto lá. Tá? Os 7 integrantes da comissão indicados por dia. Vamos lá, vamos recordar. Nós queremos desvendar crimes. Tá? A questão de 64, não existe documentos de matou, não matou, isso é balela. Em face dessas declarações, já existe um movimento que pede o impeachment do presidente. Afinal, as falas fortes de Bolsonaro podem ter implicações jurídicas? O professor de Direito da FGV, Rubens Gleiser, responde. Eu acho que é importante para as pessoas entenderem que quando a gente fala em implicações jurídicas, a gente está falando de muitos níveis, né? Então, uma ação de indenização, uma ação penal, e acho que impeachment, né? Eu acho que é importante saber o seguinte, que o presidente da República não pode ser processado durante o mandato por nenhum crime que não tenha a ver estritamente com o exercício da sua função. Então a gente está falando de crime tipo corrupção, usando o cargo, esse tipo de coisa. Então, penalmente, durante o mandato, nada anda. Processo de impeachment é um processo, ele tem ritos jurídicos, mas ele é político, porque ele passa por um filtro do presidente da Câmara dos Deputados, então podem ser feitos 100 mil pedidos de impeachment. Se o presidente da Câmara dos Deputados não quiser, nada disso anda. E além disso, você precisa ter uma supermaioria dos deputados federais autorizando o processo. Então, esse desenho que coloca na mão dos deputados a autorização no processo de impeachment, junto ao fato de que você tem as condutas, né, para as quais cabem impeachment são super abertas, dão esse tom absolutamente político. Então não é tanto a gravidade do fato, mas você ter ali esses representantes no Congresso Nacional que se distanciam do presidente da República, né, e aceitam entrar nesse processo doloroso e traumático de impeachment, né? E acho que as condições, você tem especialistas que estudam as condições para isso na América Latina. E para um cenário como o do Bolsonaro, né, aliás, o fator mais chave para ver impeachment não é justamente essa aliança do presidente, eventual aliança do presidente, com uma boa base na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que é o que faria um certo tipo de escudo para um eventual processo de impeachment. Presidentes como Bolsonaro, que tem uma relação muito fraca com os deputados, com o Congresso Nacional, e que antagoniza o Congresso Nacional, historicamente são muito mais suscetíveis a projetos de impeachment, mais por esses fatos do que pelo conteúdo absurdo de uma fala, ou por um escândalo, pela natureza de um escândalo qualquer. O que existe são períodos de vulnerabilidade e contextos. Uhum. Então, nós estamos muito mais próximos, por estudos na América Latina, de processos de impeachment, na metade dos mandatos, porque você tem eleições municipais, os partidos precisam se posicionar. Então, ser uma base de um presidente brutalmente impopular é algo que prejudica muito os partidos. Então, é uma hora importante de decisão ali. E a outra é se está presente a crises, uma conjunção de crises, como, por exemplo, uma crise econômica, uma crise moral, de alguma maneira. Então, não basta só um absurdo ou a ingovernabilidade, precisa imaginar que em algum lugar, algum tempo em que os partidos estiverem se organizando para as eleições de 2020, que exista aí uma conjunção de crises. Mas se o impeachment é uma decisão política,
A frágil relação de Jair Bolsonaro com o Congresso pode tornar o processo uma realidade? O cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, ainda não vê como algo efetivo no curto prazo, mas ressalta o tamanho do desgaste político com o caso. Pode. Acho que talvez o ponto mais importante que minimiza, digamos, os riscos, né? Se a gente olha exclusivamente para a retórica, o quadro é bastante alarmante, né? A questão passa a ser se, de alguma maneira, o sistema vai criar mecanismos, ou se os mecanismos presentes no texto constitucional vão ser suficientes para minimizar esses danos. Acho que tem um dado que nesse sentido positivo, é que me parece que é um comportamento que expressa muito mais perda de capital político, então uma tentativa de alguma maneira de recuperar uma popularidade, ainda muito sob a lógica do personagem eleitoral que foi construído pelo presidente à época da campanha e que ainda afeta o seu comportamento, e nem tanto um quadro de fortalecimento político. Então, não me parece que nós vivemos um momento em que há uma centralização de poder nas mãos do presidente Bolsonaro. Ao contrário, né? O Poder Legislativo, em diversas oportunidades, derrubou algumas medidas, seja via medida provisória, seja por decreto-lei, que é mais uma manifestação de uma centralização decisória e pouco apreço à questão do funcionamento do processo decisório. O próprio Supremo Federal já também fez manifestações contrárias às decisões do Executivo, e a sociedade civil, em diferentes momentos, seja via manifestações, organizações, seja via o papel da imprensa, que é muito importante para alimentar informações e jogar a lupa no comportamento dos representantes, isso minimiza um pouco esses danos. Como você bem colocou, por hora, o impeachment me parece que é uma hipótese muito mais, um raciocínio muito mais lógico do que efetivo, e a âncora desse cenário é o fato de que a agenda econômica e alguma funcionalidade do sistema político sob os olhos do processo de tomada de decisão ainda existe. Então você tem a agenda econômica caminhou, né, um cenário difícil, mas é um cenário diferente do que ocorreu, por exemplo, no segundo mandato da ex-presidente Dilma, quando, digamos, a dimensão política e econômica da crise, elas estavam muito associadas. Me parece que nesse momento há um afastamento, acho que inclusive é um afastamento perigoso, né, quando a gente pensa no longo prazo, mas de todo modo existe essa percepção, o que enfraquece por hora, né, por curto prazo, essas teses do impeachment, ainda que comece a existir e reforçar a percepção de que esse comportamento do presidente, em algumas oportunidades, poderiam ser enquadrados. Claro que é só um problema formal, no fundo a motivação é política, mas já existe o desenho de alguns fatos que eventualmente poderiam levar a cabo esse movimento, mas que por hora me parece controlado por conta dessa funcionalidade do sistema. A colunista do Estadão e editora do BR18, Vera Magalhães, também foi ouvida aqui pelo programa. Ela diz, entre outras coisas, que é muito preocupante ver um presidente da República disseminando mentiras. Até onde vai é impossível de prever, Manuel, porque você veja, a cada declaração que parece ser o auge a que ele pode chegar, ele consegue interpor uma outra em seguida que supera a anterior. Ontem, na segunda-feira ele falou sobre o pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Depois gravou um adendo numa live cortando o cabelo. No dia seguinte, voltou a questionar documentos oficiais que iam contra a sua versão, para dizer que eles eram balela. E aí, questionado a respeito de qual evidência ou dado ou documento ele tinha para sua própria versão de que o pai de Felipe Santa Cruz fora morto pelos companheiros e não pelo aparelho de Estado da ditadura militar, ele diz que documento ele não tem nenhum. Então, ele chama de balela algo que está embasado em documentos, mas ele próprio não apresenta um documento sequer para suas próprias balelas. Então, é algo de uma gravidade total, porque é o presidente da República difundindo desinformação, mentira, fake news,
preconceito, ultrajes contra famílias, contra a sociedade, sem ninguém que contraponha e sem que se saiba que limite pode ser dado. A democracia tem instrumentos que são limites para situações como essa, representações por crime de responsabilidade, mas eu duvido que alguma dessas coisas prospere neste momento. Pedido de impeachment com base só em declarações, eu digo porque são declarações, mas elas produzem um efeito, né? Elas legitimam um discurso que estava latente na sociedade de ódio, de preconceito, de extremização, de radicalização, e que vai se espalhando pelo tecido social. Então, eu não acredito que prospere um impeachment por enquanto. Essas admoestações feitas por aliados e adversários não parecem constranger o presidente. Também escrevi no domingo que os ministros estão muito manietados, acovardados e que formaram uma espécie de um cordão de puxa-saco. Nenhum dos ministros parece disposto a confrontá-lo. Então, o limite para isso também é difícil de ver. Será que o Congresso, na volta, vai dar algum susto no Bolsonaro? Do tipo, aqui tem uma risca no chão da qual você não pode passar? Será que o Supremo Tribunal Federal vai fazê-lo em algum caso? Seriam possibilidades, mas eu não vejo casos concretos em que isso possa se dar. Uma delas seria o Senado, por exemplo, derrotar a indicação do Eduardo Bolsonaro. Seria um recado político bem sério, mas pelo que eu converso com os senadores, embora tenham um grupo trabalhando para isso, eu não acho que eles serão maioria no dia de hoje, a não ser que a coisa escale numa velocidade muito grande. Então, por hora, eu não vejo onde ele vai parar e também não vejo quem vai dar limite, infelizmente, não é? E tem uma questão de fundo aí, Vera, não sei se você concorda, que é muito perversa, que é uma lógica que o Bolsonaro leva mais ainda a ferro e fogo, que é a ideia de que eu governo para os meus, não tem isso, Vera? Essa ideia de que o fato dele ter sido eleito significa que a maioria dos que o elegeram concorda com tudo que ele fale, o que é outra mentira. Muita gente votou nele não porque endossa que não houve tortura, ou que é legal torturar, ou que preso é para ser morto mesmo, preso bom para ser morto, mas porque simplesmente queria uma opção ao PT. Pessoas votaram de nariz tapado, pessoas que eu conheço, que você conhece, tem uma mais diferente gama de eleitores, não são bolsonaristas de quatro costados. Ele parece acreditar que os mais de 50 milhões de votos que ele teve estão com ele para o que der e vier e estão dispostos a endossar o que ele quiser fazer. O próprio uso que ele faz da ferramenta dos decretos mostra uma visão muito, muito deturpada do que é um governo democrático. Ele acha que uma vez eleito, e eleito com a pauta que foi eleito, isso é verdade, ele não fez nenhum estelionato eleitoral, todos esses absurdos já eram bem possíveis de prever, em que, então, uma vez eleito, ele está com um ok para fazer o que quiser, como se não houvesse Congresso, como se não houvesse Supremo, como se não houvesse minorias, como se não houvesse a necessidade do Estado, consignada na Constituição que ele jurou obedecer, de proteger essas minorias, de proteger presos que estão sob custódia, de proteger e resguardar o direito dos índios à terra que eles têm. Então é muito difícil você lidar com uma pessoa dessa, né? Alguém que não tinha preço às instituições, às normas, às leis, aos documentos, à opinião pública, à imprensa. Como você lida com uma pessoa dessa maneira? Os políticos estão começando a cair em si, começando a ficar assustados com essa constatação. Muito bom, análise de Vera Magalhães, colunista do Estadão e também editora do BR18, que acompanha o dia a dia do poder e da política no país. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui, Vera. Um grande abraço. Grande abraço, Emanuel. Tchau, tchau. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e roteiro de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.